Você já passou por aquela situação onde as pessoas riram do seu presente na sua cara, onde te fizeram sentir pequeno e insignificante, como se você não soubesse o que estava fazendo? Bem, o que aconteceu comigo na virada do ano passado mudou completamente a minha perspectiva sobre família, respeito e sobre quem realmente importa na nossa vida. E quando eles abriram aquele envelope que tanto ridicularizaram, bem, as risadas pararam na mesma hora. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Era 31 de dezembro e eu estava na cozinha da casa dos meus sogros, Emily e Robert Johnson, tentando não me sentir completamente deslocado. A casa estava cheia de gente que eu mal conhecia, amigos da família, primos distantes, colegas de trabalho do meu cunhado, o tipo de festa onde você se sente um estranho mesmo sendo da família. Minha esposa, Sarah, estava do outro lado da sala conversando animadamente com as irmãs dela, Jéssica e Amanda. Eu podia ver pelos gestos exagerados que estavam falando sobre alguma fofoca, provavelmente sobre alguém que não estava ali. Sarah sempre ficava diferente quando estava com a família dela, mais performática, como se precisasse provar alguma coisa. Fazia 5 anos que éramos casados e eu ainda me sentia como um outsider naquelas reuniões. Não que eles fossem abertamente hostis comigo, mas havia sempre uma tensão sutil, um ar de superioridade disfarçado de cortesia. Emily sempre me cumprimentava com aquele sorriso forçado, e Robert mal olhava na minha direção a não ser quando precisava de alguma coisa. Michael! A voz estridente de Emily cortou meus pensamentos. Vem cá, querido, vem conhecer os Williamson, eles acabaram de voltar da Europa. Suspirei baixinho e me dirigi ao grupo onde Emily estava com um casal mais velho, ambos com roupas que provavelmente custavam mais que meu salário de 3 meses. Este é o Michael, marido da nossa Sarah, Emily disse, e eu não consegui deixar de notar a forma como ela enfatizou marido da nossa Sarah, como se eu fosse apenas um acessório da filha dela. Ah, claro, disse Mrs. Williamson, me olhando de cima a baixo com aquele olhar avaliativo que pessoas ricas têm. Sarah nos falou muito sobre você. Você trabalha em informática, não é? Sou desenvolvedor de software. Trabalho principalmente com sistemas de segurança para empresas. Que interessante, ela disse com o tom de quem achava qualquer coisa menos interessante. E onde vocês moram mesmo? Na Maple Street, respondi, sentindo a familiar sensação de estar sendo julgado. O olhar que ela trocou com o marido não passou despercebido. Era aquele olhar de... Ah, entendi. Maple Street não era exatamente o bairro mais nobre da cidade, mas era onde conseguíamos pagar. Era uma casa pequena, mas confortável, e Sarah sempre disse que gostava de lá. Pelo menos era o que ela dizia quando estávamos sozinhos. Bom, pelo menos é um bairro que está melhorando, Emily disse, claramente tentando amenizar o constrangimento, mas só conseguindo piorar. A conversa continuou por mais alguns minutos, com eles falando sobre seus investimentos imobiliários e viagens caras, enquanto eu ficava ali sorrindo e acenando como um boneco. Sarah apareceu no meio da conversa, se encostando em mim de forma possessiva. Honey, você tá bem? Perguntou, mas eu podia ver nos olhos dela que era mais uma performance para os outros do que preocupação real. Eu tô ótimo, menti. A noite seguiu nesse ritmo, conversas superficiais, risadas forçadas, e eu me sentindo cada vez mais como um peixe fora d'água. Jéssica e Amanda estavam especialmente animadas, falando sobre as férias nas Bahamas e os presentes caros que tinham ganhado no Natal. Robert estava no canto falando sobre seus negócios com outros homens de terno, gesticulando com o copo de uísque na mão. Por volta das 10 horas da noite, Emily bateu no copo para chamar a atenção de todos. Pessoal, antes da meia-noite, que tal trocarmos alguns presentes? Uma tradição da família Johnson, ela anunciou, e todos aplaudiram. O meu estômago se apertou. Eu sabia que esse momento chegaria e tinha me preparado para ele durante semanas. Não que eu tivesse nervoso sobre o que dar. Eu tinha certeza da minha escolha. Era o resto que me preocupava. Sarah me olhou com expectativa. Você trouxe o presente, né, baby? Claro, respondi, tocando no bolso interno do meu paletó onde estava o envelope. Um por um começaram a trocar presentes. Jéssica ganhou um conjunto de joias caríssimas do namorado. Amanda ganhou uma bolsa de grife da mãe.
Robert ganhou um relógio suíço de Emily. Todos os presentes vinham em caixas bonitas, com laços elegantes e papel de presente caro. Quando chegou a minha vez, senti todos os olhos na sala se voltarem para mim. Puxei o envelope simples, branco, do bolso. Este é um envelope, disse, tentando manter a voz firme. Um envelope? Jéssica disse, sem nem tentar disfarçar o desdém na voz dela. Deve ser um vale-presente, Amanda lá riu. Muito prático. E eu estendi o envelope para Emily e Robert, que estavam sentados no sofá principal como reis em seus tronos. Este é para vocês dois, disse, tentando manter a voz firme. Emily pegou o envelope como se fosse algo que pudesse contaminá-la. Oh, Michael, você não precisava. Mas o tom dela deixava claro que ela pensava exatamente o contrário, que eu devia ter feito mais esforço. Abre logo, mãe, Sarah disse, claramente constrangida pela simplicidade do presente. Emily abriu o envelope lentamente, como se estivesse adiando o inevitável desapontamento. Quando tirou o papel dobrado de dentro, franziu a testa. O que é isso? Ela perguntou, desdobrando o documento. É uma escritura, respondi calmamente. A fala ficou em silêncio por alguns segundos antes de Jéssica soltar uma gargalhada estridente. Escritura? Michael, isso não faz sentido nenhum. Por que você daria uma escritura de presente? Deve ser de algum terreno pequenininho no interior, Amanda disse, se juntando às risadas da irmã. Você viu aqueles anúncios na internet? Compre um pedacinho da lua e essas bobagens. Mais pessoas começaram a rir. Alguém disse algo sobre presente criativo demais. Outro comentou que eu sempre fui meio excêntrico. Sarah estava vermelha de vergonha ao meu lado. Michael, o que é isso? Ela sussurrou, mais alto o suficiente para outros ouvirem. Eu mantive a calma, mesmo sentindo meu coração bater mais rápido. Por que vocês não leem antes de tirar conclusões? Emily estava olhando para o papel e vi sua expressão mudar lentamente. As sobrancelhas se arquearam, a boca se abriu ligeiramente. Robert se inclinou para olhar por cima do ombro dela. O quê? Robert murmurou. O que está escrito aí, mãe? Jéssica perguntou, ainda rindo. É de um cemitério, de uma fazenda abandonada? Mas Emily não estava rindo mais. Ela estava pálida, olhando fixamente para o documento em suas mãos. Lê em voz alta, querida, disse Mrs. Williamson, claramente se divertindo com o que ela achava que seria mais uma piada. Emily limpou a garganta, mas sua voz saiu trêmula. É uma escritura de... Ela parou. Leu novamente em silêncio, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. De quê, mãe? Amanda insistiu. Desta casa. Emily finalmente conseguiu dizer, e sua voz foi pouco mais que um sussurro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede, o som distante de fogos de artifício começando em algum lugar da cidade. Como assim, desta casa? Sarah perguntou, sua voz aguda de confusão. Robert pegou o documento das mãos trêmulas de Emily e começou a ler, seus olhos se movendo rapidamente pelas linhas. Sua face foi perdendo a cor com cada palavra. Isso tem que ser algum tipo de piada, ele disse, mas sua voz não tinha convicção nenhuma. Não é piada, eu respondi calmamente. Vocês devem estar se perguntando como isso é possível. E realmente todos na sala estavam me olhando como se eu tivesse acabado de confessar um crime ou realizar um truque de mágica impossível. A verdade é que essa escritura representava 3 anos da minha vida. 3 anos guardando segredo, planejando, economizando cada centavo, trabalhando horas extras, pegando projetos freelance nos fins de semana. 3 anos descobrindo coisas sobre a família da minha esposa que ela mesma não sabia. Tudo começou 2 anos atrás, quando Sarah comentou casualmente que estava preocupada com os pais dela. Não preocupada de forma emocional, mas financeira. Robert tinha tido alguns investimentos que não deram certo. Emily tinha gastado muito dinheiro em reformas desnecessárias na casa. Eles estavam com dificuldades, mas mantinham as aparências a todo custo. Foi aí que eu comecei a investigar. Não de forma invasiva, mas prestando atenção nos detalhes. As contas que chegavam e ficavam na mesa,
os telefonemas sussurrados, a tensão que Robert carregava nos ombros quando achava que ninguém estava olhando. Descobri que eles tinham hipotecado a casa 2 vezes. Descobri que estavam atrasados com várias parcelas. Descobri que o banco já tinha iniciado o processo de execução da dívida. E descobri uma coisa que mudou tudo. A casa onde estávamos naquele momento, a casa onde Emily e Robert moravam há 25 anos, a casa onde Sarah e as irmãs tinham crescido, estava para ser leiloada em 6 meses. Eles não tinham contado isso para as filhas, não tinham contado para ninguém. Estavam vivendo uma mentira, mantendo as aparências enquanto tudo desmoronava por trás das cortinas. Foi aí que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Michael! A voz de Sarah me trouxe de volta ao presente. Explica isso direito, como você tem a escritura da casa dos meus pais? Olhei ao redor da sala, todas aquelas pessoas que tinham passado a noite inteira me fazendo sentir pequeno, inferior, inadequado, agora estavam me olhando com uma mistura de choque, confusão e algo que eu nunca tinha visto nos olhos deles quando me olhavam. Respeito. É simples, eu comecei, mantendo minha voz calma e controlada. Eu comprei a casa. Como assim, você comprou a casa? Jessica perguntou, sua voz perdendo completamente o tom de deboche. Seus pais estavam com dificuldades financeiras. A casa ia ao leilão. Eu fiz uma oferta ao banco antes do leilão acontecer. Robert estava segurando o documento com as 2 mãos agora, como se fosse algo sagrado. Mas como você soube? Eu prestava atenção. Enquanto vocês todos me tratavam como se eu fosse invisível, eu estava observando, vendo as contas que chegavam, ouvindo as conversas telefônicas, percebendo quando vocês ficavam estressados. Emily começou a chorar baixinho. A gente não sabia que você sabia. Vocês não sabiam porque nunca me perguntaram. Em 5 anos de maridão, quantas vezes vocês se interessaram de verdade pela minha vida, pelo meu trabalho, pelo que eu pensava ou sentia? A sala estava em silêncio absoluto agora. Até os Williamson tinham parado de sussurrar entre si. Mas Michael, Sarah disse, e eu podia ver lágrimas começando a se formar nos olhos dela. Por que você não nos contou? Por que guardou segredo? Porque eu queria ver. Eu respondi honestamente. Queria ver se algum de vocês ia me incluir de verdade na família. Queria ver se vocês iam parar de me tratar como um marido inadequado da Sarah e começar a me ver como pessoa. O silêncio se estendeu por mais alguns segundos antes que Amanda, sempre a mais direta das irmãs, fizesse a pergunta que todos estavam pensando. E agora? O que isso significa para nós? Eu sorri pela primeira vez na noite. Agora, depende de vocês. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora voltando à história. O silêncio na sala era tão denso que você podia cortá-lo com uma faca. Emily estava ainda segurando a escritura com as mãos trêmulas e Robert parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. Os convidados começaram a se olhar, claramente percebendo que algo muito sério estava acontecendo, mas sem entender exatamente o quê. Gente, talvez seja melhor a gente dar uma privacidade para a família, disse Mrs. Williamson, finalmente lendo o ambiente. Em poucos minutos, a sala que estava lotada ficou apenas com os Johnson e eu. Sarah se aproximou de mim, seus olhos brilhando com lágrimas confusas. Michael, eu não estou entendendo. Como você comprou a casa dos meus pais sem ninguém saber? Respirei fundo. Era hora de contar a verdade toda, mesmo que doesse. Há 2 anos, eu estava passando aqui para buscar você depois do jantar de aniversário da sua tia Margaret. Vocês estavam na cozinha, lembra? Eu cheguei mais cedo e ouvi sua mãe chorando. Emily cobriu o rosto com as mãos, claramente lembrando daquele dia. Ela estava contando para você e para suas irmãs que eles tinham recebido a notificação do banco, que a casa ia a leilão em 6 meses se eles não quitassem a dívida. Não pode ser, Jéssica sussurrou. Papai sempre disse que a casa estava quitada. A casa estava quitada, Robert finalmente falou, sua voz rouca. Mas nós hipotecamos ela. 2 vezes. Amanda se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. 2 vezes? Como assim 2 vezes? Emily soluçou mais alto.
A primeira foi quando o restaurante do seu pai começou a dar prejuízo. A segunda foi quando Jéssica precisou de dinheiro para a faculdade particular. Peraí, Jéssica se virou para os pais com os olhos arregalados. Vocês hipotecaram a casa para pagar minha faculdade? Por que nunca me contaram isso? Porque não queríamos que você se sentisse culpada, Emily disse entre lágrimas. Queríamos que você se formasse sem se preocupar com dinheiro. E quando foi que vocês iam contar para nós? Sarah perguntou, sua voz subindo de tom. Quando os oficiais de justiça aparecessem na porta? Robert se levantou, passando as mãos pelo cabelo. Nós estávamos tentando resolver. Achávamos que conseguiríamos dar a volta por cima antes que suas filhas descobrissem que vocês estavam falidos, completei. Mas não conseguiram? O constrangimento no ar era palpável. Essa família que sempre projetou uma imagem de sucesso e estabilidade estava desmoronando ali na frente de todos. Então você nos salvou? Amanda perguntou, me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu comprei a casa do banco por um valor abaixo do mercado, quitei todas as dívidas e coloquei a escritura no meu nome, mas deixei vocês continuarem morando aqui como se nada tivesse acontecido. Por quê? Sarah perguntou e havia algo na voz dela que eu não conseguia identificar. Gratidão? Raiva? Confusão? Porque eu amo você, respondi olhando diretamente para ela. E porque é família, mesmo quando ela não te trata como tal. Jéssica se sentou pesadamente na poltrona. Então a casa onde nós crescemos não é mais nossa? Tecnicamente é minha, respondi. Mas na prática nada mudou. Seus pais continuaram morando aqui normalmente. Até hoje, Emily disse baixinho e havia uma compreensão terrível na sua voz. Até hoje o quê? Sarah perguntou. Até hoje, quando vocês riram do presente que eu trouxe. Até hoje, quando ficou claro que mesmo depois de eu ter salvado essa família da ruína financeira, vocês ainda me veem como inadequado. Robert finalmente levantou a cabeça para me olhar. Michael, nós não sabíamos. Vocês não sabiam porque não se importaram em saber. Cortei. Durante 2 anos eu mantive o segredo para proteger o orgulho de vocês. Trabalhei dobrado para conseguir o dinheiro. Me sacrifiquei financeiramente para salvar uma família que me tratava como estranho. Sarah estava chorando agora, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Eu não sabia que você se sentia assim. Como você saberia? Quando foi a última vez que você perguntou como eu me sentia? Quando foi a última vez que você me defendeu quando a sua família fazia comentários sobre o meu trabalho, minha casa, minha roupa, meu carro? Ela não conseguiu responder. E o pior de tudo é que vocês acham que eu é que sou o problema, que eu sou muito sensível, muito dramático. Mas olhem para vocês agora, olhem como estão reagindo quando descobrem que o inadequado da família foi quem salvou todos vocês. Amanda estava mexendo nervosamente no celular. Michael, eu sinto muito, nós não percebemos. Perceberam, repliquei. Só não se importaram. Emily tentou se levantar, mas as pernas dela estavam fracas. Michael, querido, não somos muito gratos. Agora vocês são gratos, ri sem humor. Agora é que sabem a verdade. Mas onde estava essa gratidão quando eu chegava nas reuniões de família? Onde estava esse carinho quando eu tentava participar das conversas e vocês mudavam de assunto? O relógio na parede marcava 11h30. Em meia hora seria 2024, um ano novo. E eu sentia que, de certa forma, minha vida nova já tinha começado. Sarah se aproximou de mim, tentando pegar minha mão. Baby, por favor, eu sei que nós erramos, mas podemos conversar sobre isso em casa. Não precisa fazer isso na frente de todo mundo. Todo mundo? Olhei ao redor. Só tem a sua família aqui. A mesma família que passou a noite inteira me humilhando. E agora você tá com vergonha deles saberem que o marido inadequado foi quem salvou vocês. Jéssica relia a escritura por cima do ombro do pai dela. Michael, quanto você pagou pela casa? Por que você quer saber? Só curiosidade. 250 mil dólares. Mais uns 30 mil em dívidas diversas que quitei junto. Silêncio total novamente. Essa quantia representava quase todo o meu dinheiro guardado, mais um empréstimo pessoal que eu ainda estava pagando, mais a venda de algumas ações que eu tinha. 200 e... Michael, de onde você tirou tanto dinheiro? Trabalhando, respondi simplesmente.
Enquanto você achava que eu estava apenas jogando videogame nos fins de semana, eu estava fazendo projetos freelance. Enquanto você achava que eu estava perdendo tempo estudando à noite, eu estava me especializando para conseguir projetos melhores pagos. A expressão no rosto dela mudou para algo que eu nunca tinha visto antes. Era como se ela tivesse me vendo pela primeira vez. Todos aqueles sábados que você dizia que tinha trabalho extra, ela murmurou. Eram reais. Eu estava trabalhando para um cliente na costa oeste, aproveitando o fuso horário. 3 horas extras por dia, todos os dias, durante 1 ano e meio. Robert balançou a cabeça lentamente. Você fez tudo isso por nós? Fiz por amor à minha esposa, corrigi. Porque eu sabia que perder essa casa destruiria ela, mesmo que ela não soubesse que corria esse risco. Emily finalmente conseguiu se levantar e caminhou até mim. Michael, nós fomos terríveis com você. Como você pode nos perdoar? Não sei se posso, respondi honestamente. Perdão é algo que se conquista, não algo que se exige. O clima na sala era pesado, cheio de arrependimento e revelações. Fora da casa podíamos ouvir os vizinhos se preparando para a contagem regressiva da meia-noite. E agora? Sarah perguntou baixinho. O que acontece agora? Agora vocês decidem, respondi, pegando a escritura das mãos de Robert. Decidem se querem continuar fingindo que eu não existo ou se querem de verdade me aceitar como parte desta família. Dobrei o documento cuidadosamente e o coloquei de volta no envelope. E decidam rápido, porque em 10 minutos vai ser 2024 e eu não vou passar mais 1 ano sendo tratado como cidadão de segunda classe pela família da mulher que eu amo. A tensão na sala era tão intensa que parecia que o ar tinha ficado mais pesado. Sarah estava parada no meio da sala, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto processava tudo o que tinha acabado de descobrir. Era como se ela tivesse me vendo pela primeira vez. Michael, por que você nunca me contou que meus pais estavam passando por dificuldades? Você teria me escutado? Perguntei, cruzando os braços. Ou teria corrido contar para eles que eu estava me metendo nos assuntos da família? Ela abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Nós dois sabíamos a resposta. Jessica se levantou da cadeira onde tinha praticamente desabado alguns minutos antes. Espera. Vou tentar entender a linha do tempo aqui. Ela começou a andar de um lado para o outro, como fazia quando estava nervosa. Faz 2 anos que você soube dos problemas financeiros. Você comprou a casa há... quanto tempo? 1 ano e 3 meses. E durante todo esse tempo você continuou vindo aqui, sendo tratado como... Bem, você sabe como éramos com você e não disse nada? Não disse nada. Amanda balançou a cabeça incrédula. Por quê? Por que você aguentou tudo isso calado? Olhei para Sarah antes de responder. Porque eu esperava que em algum momento vocês me vissem de verdade, que percebessem que eu não era o cara inadequado que vocês achavam que eu era. Robert finalmente encontrou sua voz. Michael, eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto comigo. Pode perguntar. Você fez isso esperando algo em troca? Esperando que nós mudássemos nossa atitude com você? A pergunta era mais inteligente do que eu esperava vindo dele. No começo, talvez, mas depois de um tempo eu percebi que vocês nunca iam mudar, então eu fiz porque era a coisa certa a fazer. Mesmo sabendo que nós não merecíamos? Emily perguntou, sua voz quebrada. Mesmo sabendo. Sarah sentou no braço do sofá, como se suas pernas não aguentassem mais sustentar o peso de todas essas revelações. Meu Deus, Michael, eu fui uma péssima esposa. Você foi a esposa que sua família esperava que você fosse, sempre colocando eles em primeiro lugar, sempre me defendendo o mínimo possível para manter a paz. Isso não é desculpa, ela disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu deveria ter te protegido, deveria ter posto limites. Amanda se aproximou timidamente. Michael, pode me contar como você conseguiu o dinheiro todo? Porque agora eu estou percebendo que você deve ter se sacrificado muito. Suspirei.
Era hora de contar a parte da história que eu tinha guardado até mesmo de Sarah. Vocês lembram quando Sarah comentou que eu tinha começado a fazer regime, que eu estava comendo menos, comprando roupas mais baratas? Sarah me olhou com horror crescendo em seus olhos. Não. Eu cortei todos os gastos supérfluos. Parei de comer fora, parei de comprar roupas novas, cancelei a academia, cancelei streaming services. Passei a comer basicamente arroz, feijão e ovo para economizar no supermercado. Michael, não. Sarah cobriu a boca com as mãos. Vendi meu carro e passei a usar transporte público. Vendi minha coleção de livros. Vendi meu computador gaming que eu adorava e comprei um usado básico só para trabalhar. Jessica estava chorando agora também. Por que você não pediu ajuda? Para quem? Ri amargo. Para a família que achava que eu não era bom o suficiente? Para a esposa que ficava constrangida quando eu usava roupa mais simples nas reuniões de família? Sarah se levantou subitamente. Eu reclamei das suas roupas. Lembro agora. Reclamei que você estava se desleixando. E eu disse que estava economizando, lembra? E você disse que era bobagem, que a gente tinha dinheiro suficiente para roupas decentes. Mas você não me contou por que estava economizando. Porque você não perguntou. Você simplesmente assumiu que eu estava sendo desleixado, sendo pobre, sendo inadequado, como sempre. Robert se levantou também, caminhando até a janela. Quantos sacrifícios você fez que nós não sabemos? Muitos, respondi honestamente. Trabalhei fins de semana por 2 anos consecutivos. Peguei todos os projetos extras que apareciam, mesmo quando eu estava exausto. Dormi 4 horas por noite durante meses. Emily estava soluçando no sofá. E nós reclamando que você estava sempre cansado, sempre mal-humorado. Porque vocês acharam que era preguiça ou falta de vontade de estar aqui. Nunca ocorreu a vocês que eu pudesse estar trabalhando para algo importante? Sarah se aproximou de mim novamente. E eu reclamava que você não queria mais sair, não queria mais viajar, porque eu estava usando cada centavo para salvar a casa da sua família. Mas em vez de vocês notarem meu esforço, vocês notaram minha inadequação. Amanda estava folheando alguns papéis que Robert tinha puxado de uma gaveta, provavelmente documentos financeiros que eles tinham escondido durante anos. Papai, aqui diz que vocês deviam $300.000 ao banco. Como vocês deixaram chegar a esse ponto? Robert suspirou pesadamente. Foi acontecendo aos poucos. Primeiro o restaurante, depois a faculdade da Jessica, depois Amanda precisou de ajuda para o apartamento dela. Depois Sarah quis fazer a festa de casamento grande. Peraí. Sarah se virou para o pai. Você hipotecou a casa para pagar o meu casamento? Parte dele, sim. Porque vocês nunca me contaram isso. Eu teria feito uma festa menor. Emily tentou explicar entre soluços. Nós queríamos que você tivesse o casamento dos seus sonhos. Não queríamos que você se preocupasse com dinheiro no dia mais importante da sua vida. Sarah se virou para mim, uma nova compreensão nascendo em seus olhos. Você sabia disso também? Descobri quando estava investigando as dívidas. Sua festa de casamento custou $40.000. 20.000 vocês pagaram à vista, 20.000 foi financiado com a casa. E você nunca me disse? O que eu ia dizer? Que a sua família se endividou para pagar a nossa festa? Você já estava estressado organizando tudo, não queria adicionar mais pressão. Jessica balançou a cabeça. Então o Michael sabia de todos os nossos problemas financeiros e ainda assim ele nos salvou, Amanda completou baixinho. O relógio marcava 11h45. Do lado de fora, podíamos ouvir os vizinhos começando a se reunir na estrada para a contagem regressiva. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber, disse, sabendo que era hora de revelar o último segredo. Todos me olharam com apreensão. Quando eu comprei a casa, eu não comprei apenas a casa. Robert franziu a testa. Como assim? Puxei outro envelope do meu paletó. Comprei também o terreno ao lado, aquele lote vazio que vocês sempre falaram que queriam comprar, mas nunca tiveram dinheiro. Emily olhou pela janela para o lote em questão. Você comprou o terreno do Sr. Patterson? Comprei. E mais 3 lotes na mesma rua que estavam sendo executados pelo banco. Sarah me olhou como se eu fosse um estranho. Quantas propriedades você comprou? 5 no total. Esta casa, o terreno ao lado
e 3 casas na mesma rua que estavam abandonadas. Michael, isso deve ter custado, Robert começou a calcular. Quase $500 mil, terminei por ele. Silêncio, absoluto. De onde você tirou $500 mil? Jessica perguntou, voz quase inaudível. Trabalhando dia e noite por 3 anos, pegando empréstimos, vendendo tudo que eu tinha e... Parei, sabendo que a próxima parte seria mais difícil de explicar. E o quê? Sarah insistiu. E usando a herança que meu pai me deixou quando morreu. O impacto dessa revelação foi como uma bomba explodindo no meio da sala. Sarah cobriu a boca com as mãos, seus olhos se enchendo de lágrimas frescas. A herança do seu pai? Michael, você me disse que seu pai não tinha deixado nada. Menti. Ele deixou $200 mil, dinheiro que ele tinha guardado a vida inteira, trabalhando em 2 empregos, economizando cada centavo para deixar alguma coisa para mim. Sarah estava chorando descontroladamente agora. E você usou tudo para salvar minha família? Usei porque você é minha família também, ou pelo menos eu achava que era. Do lado de fora, começamos a ouvir a contagem regressiva dos vizinhos. 10, 9, 8... E agora, disse, olhando para cada um deles, vocês têm 7 segundos para decidir como querem que seja nosso relacionamento daqui para frente. 7, 6, 5... Porque quando esse relógio bater meia-noite, ou nós somos uma família de verdade, ou eu pego minha mulher e vamos embora. 4, 3, 2, 1... Feliz Ano Novo! Os fogos de artifício explodiram do lado de fora, iluminando a sala através das janelas, mas ninguém estava prestando atenção na celebração. Os fogos de artifício continuavam explodindo, lá fora. Mas dentro da casa dos Johnson, o silêncio era ensurdecedor. Todos me olhavam como se estivessem esperando que eu dissesse que era a brincadeira, que era só um teste, que não ia realmente embora. Mas eu estava falando sério. Sarah foi a primeira a quebrar o silêncio. Michael, por favor, não faz isso, não me faz escolher. Eu não estou fazendo você escolher, repliquei calmamente. Estou apenas deixando claro que não vou mais aceitar ser tratado como intruso na família da minha própria esposa. Emily se levantou do sofá, ainda segurando lenços de papel. Michael, querido, nós cometemos erros terríveis, mas isso não pode ser resolvido agora? Aqui? Hoje? Pode, mas precisa ser resolvido de verdade, não com promessas vazias ou palavras bonitas, com atitudes. Robert se aproximou e pela primeira vez em 5 anos, me olhou diretamente nos olhos como um igual. O que você quer de nós, Michael? Respeito, respondi sem hesitar. Inclusão real. Que parem de falar de mim como se eu não estivesse na sala. Que parem de fazer planos de família sem me consultar. Que reconheçam que eu não sou um acessório da Sarah, eu sou uma pessoa. Amanda estava folheando os documentos que estavam espalhados na mesa de centro. Michael, tem uma coisa aqui que eu não entendi. Diz que você também pagou as dívidas do cartão de crédito dos meus pais? Paguei. Quanto? $75 mil. Jessica quase derrubou o copo que estava segurando. 75 mil? Em cartão de crédito? Robert se afundou na poltrona. Nós estávamos vivendo acima das nossas possibilidades há anos, fingindo que ainda tínhamos dinheiro quando já não tínhamos mais nada. E por que vocês fizeram isso? Sarah perguntou, sua voz carregada de mágoa. Por que mentiram para nós? Emily tentou explicar entre soluços. Porque não queríamos decepcionar vocês. Vocês sempre nos viram como bem-sucedidos, estáveis. Não queríamos que soubessem que tínhamos falhado. Falhado como? Insisti. O restaurante do Robert deu prejuízo por fatores externos. A economia estava ruim, a pandemia afetou todo mundo. Isso não é falha pessoal. Mas as escolhas que fizemos depois... Robert balançou a cabeça. Continuar gastando como se ainda tivéssemos dinheiro, pedir empréstimos para manter as aparências, hipotecar a casa 2 vezes. Essas foram escolhas ruins, concordei, mas não irreversíveis.
Sarah se aproximou de mim, suas mãos estendidas, como se quisesse me tocar, mas não soubesse se devia. Michael, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Pode perguntar. Você se arrepende de ter feito tudo isso por nós? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei alguns segundos pensando na resposta real, não na resposta que eles queriam ouvir. Às vezes, admiti. Às vezes eu me pergunto como seria a minha vida se eu tivesse usado esse dinheiro para nós dois, se tivéssemos comprado uma casa melhor, se tivéssemos viajado, se eu tivesse investido no meu próprio negócio. Sarah fechou os olhos como se minhas palavras fossem tapas físicos. Mas, continuei, não me arrependo de ter salvado vocês. Me arrependo de ter esperado o reconhecimento de pessoas que nunca me deram valor. Jessica se sentou no chão, encostada na parede, como uma criança perdida. Nós somos pessoas horríveis. Vocês não são horríveis, corrigi. Vocês são privilegiados. E privilégio deixa as pessoas cegas para os sacrifícios que outros fazem por elas. Amanda estava folheando os documentos que estavam espalhados na mesa de centro. Michael, tem uma coisa aqui que eu não entendi. Diz que você também pagou as dívidas do cartão de crédito dos meus pais? Paguei. Quanto? $75.000. Jessica quase derrubou o copo que estava segurando. 75 mil? Em cartão de crédito? Robert se afundou na poltrona. Nós estávamos vivendo acima das nossas possibilidades há anos, fingindo que ainda tínhamos dinheiro quando já não tínhamos mais nada. E por que vocês fizeram isso? Sarah perguntou, sua voz carregada de mágoa. Por que mentiram para nós? Emily tentou explicar entre soluços. Porque não queríamos decepcionar vocês. Vocês sempre nos viram como bem-sucedidos, estáveis. Não queríamos que soubessem que tínhamos falhado. Falhado como? Insisti. O restaurante do Robert deu prejuízo por fatores externos. A economia estava ruim, a pandemia afetou todo mundo. Isso não é falha pessoal. Mas as escolhas que fizemos depois... Robert balançou a cabeça. Continuar gastando como se ainda tivéssemos dinheiro, pedir empréstimos para manter as aparências, hipotecar a casa 2 vezes. Essas foram escolhas ruins, concordei, mas não irreversíveis. Sarah se aproximou de mim, suas mãos estendidas, como se quisesse me tocar, mas não soubesse se devia. Michael, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Pode perguntar. Você se arrepende de ter feito tudo isso por nós? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei alguns segundos pensando na resposta real, não na resposta que eles queriam ouvir. Às vezes, admiti. Às vezes eu me pergunto como seria a minha vida se eu tivesse usado esse dinheiro para nós dois, se tivéssemos comprado uma casa melhor, se tivéssemos viajado, se eu tivesse investido no meu próprio negócio. Sarah fechou os olhos como se minhas palavras fossem tapas físicos. Mas, continuei, não me arrependo de ter salvado vocês. Me arrependo de ter esperado o reconhecimento de pessoas que nunca me deram valor. Jessica se sentou no chão, encostada na parede, como uma criança perdida. Nós somos pessoas horríveis. Vocês não são horríveis, corrigi. Vocês são privilegiados. E privilégio deixa as pessoas cegas para os sacrifícios que outros fazem por elas. Amanda estava calculando algo num papel. Michael, se você gastou quase $500 mil salvando nossa família, isso significa que você... Significa que eu estou praticamente zerado financeiramente. Minha conta bancária tem menos de $5 mil. Estou pagando empréstimos que vão durar mais 10 anos. Cancelei meus planos de aposentadoria. O horror nos rostos deles era quase cômico se não fosse tão trágico. E nós reclamando que você não queria mais jantar em restaurantes caros. Nós achando que você estava sendo pão de dura. Eu estava comendo miojo no almoço para economizar $5 por dia, enquanto vocês comentavam que eu tinha perdido a classe. Emily se levantou subitamente e foi até a cozinha.
Voltou com uma pasta cheia de documentos. Michael, eu quero te mostrar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Ela abriu a pasta e espalhou papéis na mesa. Estes são todos os comprovantes das transferências bancárias que você fez para nós nos últimos 2 anos. Olhei para os papéis e reconheci cada um deles. Transferências para quitar empréstimos, para pagar cartões, para cobrir cheques especiais. Nós guardamos todos, porque sabíamos que um dia teríamos que te devolver. Vocês sabiam que eu estava ajudando financeiramente? Robert se juntou à conversa. Nós sabíamos que alguém estava quitando nossas dívidas. Os bancos nos ligavam dizendo que contas tinham sido pagas, mas nunca sabíamos por quem. E vocês nunca investigaram? Nós achávamos... Emily hesitou. Achávamos que era algum programa do governo, ou erro bancário, ou milagre, Amanda murmurou. Vocês preferiram acreditar em milagre do que considerar que eu pudesse estar ajudando? Jessica estava relendo os comprovantes. Algumas dessas transferências são de madrugada. Você estava fazendo isso depois de trabalhar o dia todo? Eu fazia as transferências quando chegava em casa do trabalho extra. Geralmente era entre 2 e 3 da manhã. Sarah cobriu o rosto com as mãos. E eu reclamava que você chegava tarde. Reclamava que você estava sempre no computador. Porque você assumiu que eu estava jogando ou perdendo tempo, não trabalhando para sustentar sua família. O peso das revelações estava claramente afetando todos eles. Era como se tivessem descoberto que tinha um anjo da guarda há anos e o tinham tratado como um demônio. Robert pegou um dos comprovantes e olhou para a data. Esta transferência foi no dia do aniversário da Emily. $15.000 para quitar o cartão dela. E no mesmo dia, lembrei, vocês comentaram na festa que eu tinha dado um presente simples demais para Emily, uma caixa de chocolates. Emily soluçou mais alto. Porque nós não sabíamos que você tinha acabado de nos dar $15.000. E se soubessem, teriam me tratado diferente? Ninguém respondeu, porque todos sabíamos a resposta. A questão não é o dinheiro, continuei. A questão é que, mesmo sem saber dos sacrifícios financeiros, vocês ainda podiam ter me tratado com respeito básico, podiam ter me incluído, podiam ter me visto como gente. Sarah finalmente se aproximou e pegou minha mão. Michael, eu sinto muito mesmo. Eu fui uma esposa terrível. Você foi uma esposa condicionada a colocar a aprovação da sua família acima do bem-estar do seu marido, corrigi. E isso vai mudar ou nós não vamos ter futuro juntos. Os fogos lá fora começaram a diminuir e 2024 tinha oficialmente começado. Então, disse olhando para cada um deles, Feliz Ano Novo, e agora me digam, que tipo de família vocês querem ser daqui para frente? O primeiro dia de 2024 amanheceu diferente, não apenas porque era um ano novo, mas porque algo fundamental tinha mudado na dinâmica daquela família. Emily foi a primeira a falar depois do meu ultimato na meia-noite. Michael, eu disse, sua voz ainda rouca de tanto chorar, eu quero que você saiba que nós queremos mudar, de verdade. Palavras são fáceis, Emily, ações é que contam. Sarah estava sentada ao meu lado no sofá, mas havia uma distância entre nós que não existia antes. Não era raiva, era algo mais complexo. Era como se ela tivesse processando que tinha se casado com um estranho, alguém que conhecia muito pouco apesar de viver com ele há 5 anos. Michael, Sarah falou baixinho, tem outras coisas que você nunca me contou? A pergunta era mais profunda do que parecia na superfície. Ela estava perguntando se nosso casamento tinha sido baseado em segredos e mal-entendidos. Tem, admiti, porque sabia que a honestidade completa era a única chance que tínhamos. Ela fechou os olhos como se estivesse se preparando para outro golpe. O que mais? Lembra quando você perguntou por que eu nunca quis ter filhos? Seu rosto empalideceu. Você disse que não se sentia pronto financeiramente. Era verdade, mas não era verdade completa. Jessica e Amanda se aproximaram, claramente interessadas nessa revelação. Robert continuava na janela, olhando para a rua como se esperasse que alguém viesse nos salvar daquela conversa. Qual era a verdade completa?
Sara perguntou, sua voz quase inaudível. Eu não queria ter filhos com uma mulher que não me defendia. Não queria criar crianças em uma família que me via como inadequado. O impacto dessas palavras foi visível. Sara cobriu a boca com as mãos, lágrimas frescas brotando de seus olhos. Você não queria ter filhos comigo por causa da minha família? Eu não queria ter filhos que crescessem vendo o pai ser desrespeitado pelos avós. Não queria que eles aprendessem que amor é condicional, que respeito é opcional. Emily se levantou subitamente. Michael, isso não é justo. Nós nunca... Nunca o quê? Cortei. Nunca me excluíram dos planos familiares? Nunca riram das minhas opiniões? Nunca me fizeram sentir que eu não era bom o suficiente para Sara? O silêncio dela foi resposta suficiente. Jessica estava mexendo nervosamente nos cabelos. Michael, eu preciso te contar uma coisa. Algo que talvez explique porque fomos tão ruins com você. Todos olharam para ela. No dia do casamento de vocês, mamãe e papai estavam conversando com a gente sobre você. Sara se virou para a irmã. Conversando o quê? Eles disseram... Amanda hesitou, olhando para os pais com culpa. Eles disseram que achavam que Sara estava se casando abaixo do nível dela, que você era um bom rapaz, mas que ela merecia alguém mais ambicioso. A raiva que vi no rosto de Sara foi algo que eu nunca tinha visto antes. Vocês falaram isso no dia do meu casamento? Emily tentou explicar. Filha, nós só queríamos o melhor para você. O melhor para mim? Sara se levantou, sua voz subindo. O melhor para mim era que vocês respeitassem o homem que eu escolhi. Era que vocês vissem o caráter dele, não o tamanho da conta bancária. Sara, calma. Robert tentou intervilar. Não me manda ter calma, ela explodiu. Vocês passaram 5 anos me fazendo sentir vergonha do meu próprio marido, 5 anos plantando dúvidas na minha cabeça. Jessica estava pálida. Sara, nós não sabíamos que o quê? Que ele era um homem íntegro? Que trabalharia até se matar para proteger nossa família? Que usaria a herança do próprio pai para salvar pessoas que o tratavam mal? Era a primeira vez que eu via Sara me defendendo de verdade, sem meias palavras, sem tentar amenizar para não magoar a família. Emily se aproximou de mim, suas mãos estendidas. Michael, por favor, nos perdoe. Nós fomos tolos, preconceituosos, terríveis. Emily, não é perdão que eu quero, interrompi. É mudança real. Então nos diz como mudar, Robert disse, finalmente se virando da janela para me encarar. Nos diz o que fazer para consertar isso. Olhei para cada um deles. 5 pessoas que tinham feito a minha vida mais difícil por anos, agora implorando por uma chance de recomeçar. Primeiro, comecei. Quero que vocês entendam uma coisa. Eu não fiz o que fiz para comprar o amor ou o respeito de vocês. Fiz porque era certo. Todos acenaram. Segundo, se vamos tentar reconstruir nossa relação, tem que ser baseada em honestidade total, sem mais segredos, sem mais mentiras para proteger uns aos outros. Concordamos, Emily disse rapidamente. E terceiro, olhei diretamente para Sara. Nossa família precisa ser nossa prioridade, não a família estendida, não as aparências sociais. Sara assentiu vigorosamente. Sim, Michael, você tem razão. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber, disse, puxando outro documento do bolso. Amanda gemeu. Por favor, me diz que não tem mais surpresas. Esta é a última, prometi, entregando o papel para Robert. Quando eu comprei as outras propriedades na rua, eu não comprei só para investir. Robert abriu o documento e franziu a testa. O que é isso? É um plano de desenvolvimento para a região. Vocês sabem que a prefeitura aprovou a construção do novo shopping na esquina, certo? Emily assentiu. Sim, vai ficar pronto ano que vem. E vocês sabem que isso vai valorizar todas as propriedades da região em pelo menos 300%? Silêncio absoluto. Jessica se levantou lentamente. Michael, você está dizendo que... Estou dizendo que as 5 propriedades que eu comprei por $500 mil vão valer pelo menos $1,5 milhão em 2 anos. Robert deixou o papel cair de suas mãos. Você não apenas nos salvou, você nos fez ficar ricos. Eu fiz vocês ficarem estáveis, corrigi.
e criei um futuro financeiro seguro para todos nós. Sara estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era a admiração pura, misturada com algo que parecia ser orgulho. Como você soube sobre o shopping? Amanda perguntou. Porque eu prestava atenção nas reuniões da Câmara Municipal, porque eu lia os jornais locais, porque quando você realmente se importa com o futuro da sua família, você se informa. Emily estava balançando a cabeça lentamente. E vocês pensando que você não tinha ambição? Eu tinha ambição. Só que minha ambição era diferente da de vocês. Vocês queriam aparentar sucesso. Eu queria construir sucesso real. Robert se aproximou de mim, estendendo a mão. Michael, eu te devo um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas enorme. Olhei para a mão estendida por alguns segundos antes de apertar. Robert, desculpas eu aceito, mas mudança de comportamento é o que eu preciso ver. Você vai ver, ele disse com firmeza. Eu prometo que você vai ver. Sara pegou minha outra mão. Michael, eu quero recomeçar. Quero ser a esposa que você merece. Quero aprender a te valorizar de verdade. Então vamos estabelecer algumas regras, disse, se vocês realmente querem mudar. Todos me olharam com atenção total. Primeira regra, Sara e eu somos uma unidade. Se vocês querem criticar algo sobre nossa vida, sobre nossas escolhas, vocês conversam com nós dois, juntos. Não tentam convencer Sara separadamente. Concordo, Sara disse imediatamente. Segunda regra, eu quero ser consultado sobre decisões familiares importantes. Não quero mais chegar em casa e descobrir que vocês planejaram férias familiares, festas ou qualquer coisa sem me incluir no processo. Emily assentiu vigorosamente. Claro, Michael, você é parte da família. Terceira regra, vamos ter jantares familiares mensais, aqui ou na nossa casa. E nesses jantares vamos conversar de verdade, sobre nossas vidas, nossos problemas, nossos sucessos, sem máscaras. Sara sorriu pela primeira vez na noite. Eu gostaria disso. E última regra, olhei para cada um deles. Se algum de vocês voltar a me tratar como inadequado, como intruso ou como menos que família, eu não vou simplesmente aguentar calado como fiz antes. Vou confrontar na hora. Você deveria ter feito isso desde o início, Amanda disse baixinho. Deveria, concordei. Mas eu queria tanto ser aceito que aceitei ser desrespeitado. Sara apertou minha mão mais forte. Isso nunca mais vai acontecer, eu prometo. Nós prometemos, Emily disse, falando por toda a família. Olhei ao redor da sala, vendo essas pessoas que tinham sido minha fonte de frustração por anos, agora parecendo genuinamente arrependidas e dispostas a mudar. Então, disse, me levantando e estendendo a mão para Sara. Que tal começarmos 2024 do jeito certo? Ela pegou minha mão e se levantou também. Como? Com um abraço de família de verdade. E pela primeira vez em 5 anos, quando Emily, Robert, Jessica e Amanda se aproximaram para um abraço coletivo, eu não me senti como um estranho sendo tolerado. Eu me senti como se estivesse em casa. 3 semanas se passaram desde aquela noite de Ano Novo, e eu estava descobrindo que mudanças reais levam tempo para se solidificar. As promessas feitas em momentos emocionais nem sempre se traduzem em ações consistentes no dia a dia. A primeira oportunidade real de testar essas mudanças veio numa Emily ligando numa terça-feira de manhã, não para Sara, diretamente para mim. Michael, sua voz soava diferente pelo telefone, mais respeitosa. Você tem um minutinho para conversar? Claro, Emily. O que está acontecendo? Bem, Robert e eu estávamos conversando sobre fazer uma pequena reforma na cozinha. Nada muito elaborado, só eu trocar uns armários que estão caindo aos pedaços. Fiquei em silêncio esperando ela chegar no ponto. E como a casa é sua agora, achamos que deveríamos conversar com você primeiro antes de fazer qualquer coisa. Era um pequeno gesto, mas significativo. Na primeira vez, eles estavam me consultando sobre algo relacionado à propriedade que tecnicamente era minha. Quanto vocês estão pensando em gastar? Uns $15.000.
Eu sei que é muito, mas a cozinha realmente precisa. Emily, interrompi suavemente. Você não precisa se justificar. É a casa onde vocês moram. Só quero saber os detalhes para ver se é um bom investimento para a propriedade. Ah, então você concorda? Concordo, mas tem uma condição. Silêncio tenso do outro lado da linha. Eu quero participar da escolha dos materiais. Não porque não confio do gosto de vocês, mas porque eu quero estar envolvido nas decisões da família. Claro, ela respondeu rapidamente. Claro, Michael. Na verdade, seria ótimo ter sua opinião. Você entende dessas coisas técnicas. Depois que desliguei, Sarah, que estava ouvindo a conversa inteira, se aproximou de mim na cozinha. Como você se sentiu? Bem, respondi honestamente. Sua mãe me tratou como adulto pela primeira vez. E sobre os filhos? Ela hesitou. Você mudou de ideia, agora que as coisas estão diferentes? Era uma pergunta complexa. Não sei ainda, Sarah. Preciso ver se essas mudanças são reais ou se são só culpa temporária. Ela assentiu, claramente magoada, mas entendendo. O teste real veio no fim de semana seguinte. Jessica estava organizando uma festa de noivado. Ela tinha ficado noiva do namorado, David, 3 meses antes, e finalmente iam oficializar o compromisso com uma celebração. Sarah recebeu uma mensagem no grupo da família sobre os detalhes da festa. Eu estava ao lado dela quando ela leu. Que bom que a Jessica finalmente decidiu fazer a festa, comentei casualmente. Sarah franziu a testa olhando para o celular. Só que... Bem, deixa eu ligar para ela. Por quê? Porque ela não mencionou você na mensagem. Falou para eu confirmar a presença, mas não falou se era para nós dois. Senti meu estômago apertar. Ah... Sarah já estava discando. Jess, oi, recebi sua mensagem sobre a festa. Sim, claro que eu vou, mas e o Michael? Pausa. Como assim, o Michael? Ele é meu marido, Jessica. O quê? Desde quando? A voz de Sarah foi ficando mais alta. Não tá tudo bem, ele é meu marido. Se ele não é bem-vindo, então eu também não vou. Outra pausa, mais longa. Jessica, você me prometeu que as coisas iam mudar. Não é questão de espaço, é questão de respeito. Desligou o telefone com força e se virou para mim, seus olhos brilhando de raiva. Ela disse que a festa é só para a família próxima e que como você não é sangue Johnson, seria melhor eu ir sozinha. Respirei fundo. Era exatamente o que eu esperava. As velhas atitudes voltando assim que a emoção inicial do ano novo passasse. Tudo bem, Sarah. Você pode ir sozinha. Não vou. Se você não é bem-vindo, eu também não vou. Era a primeira vez em 5 anos que Sarah colocava o nosso casamento acima da aprovação da família dela. Tem certeza? Perguntei. Absoluta. Ela pegou o telefone novamente e ligou para Jessica. Jess, sou eu de novo. Não mudei de ideia. Ou o Michael é bem-vindo, ou eu não vou. Sim, eu sei que é sua festa, mas você sabe o que ele fez por nossa família. Como assim, isso é outra coisa? Podia ouvir Jessica gritando do outro lado da linha. Jessica, você tá ouvindo o que tá falando? Você tá dizendo que o Michael pode nos salvar financeiramente, mas não pode participar de uma festa de família? Sarah estava andando de um lado para o outro agora, claramente frustrada. Sabe de uma coisa, Jessica? Você resolve essa questão com sua consciência. Michael e eu vamos fazer nosso próprio plano para sábado. Ela desligou e se virou para mim. Acabou. Não vou mais tolerar isso. Sarah, você não precisa. Preciso sim. Deveria ter feito isso há anos. 2 horas depois, Emily ligou. Sarah, é a mamãe. Jessica me contou sobre a conversa de vocês. Sarah colocou no viva-voz sem me perguntar. Outro pequeno sinal de mudança. E nós conversamos aqui em casa. O Robert, eu, Jessica e Amanda. Todos nós. E decidimos que Jessica tá errada. Michael é bem-vindo na festa. Na verdade, queremos que ele esteja lá. Sarah me olhou com sobrancelhas levantadas, esperando minha reação. Emily, falei autossuficiente para ela ouvir. Obrigado pelo convite,
mas eu só vou se a Jessica me convidar pessoalmente. Não quero ser aceito por pressão familiar. Michael, querido, ela tá envergonhada, sabe que fez bobagem. Então, que ela me ligue e me diga isso. 40 minutos depois, meu telefone tocou. Era a Jessica. Michael, é a Jessica. Eu queria te pedir desculpas. Estou ouvindo. Eu estava sendo estúpida, egoísta, mesmo depois de tudo que você fez por nós, mesmo depois de todas as promessas que fizemos no ano novo, eu ainda estava te excluindo. Por quê, Jessica? Ela suspirou do outro lado da linha. Honestamente, porque é mais fácil manter você como outsider do que admitir que nós estávamos errados sobre você desde o início. A honestidade dela me surpreendeu. E porque aceitar você completamente significa aceitar que nós fomos pessoas ruins com você por anos. E isso dói. Jessica, vocês não foram pessoas ruins. Vocês foram pessoas privilegiadas que nunca aprenderam a enxergar além das aparências. Talvez seja isso mesmo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então você vem na minha festa? Por favor, eu realmente quero que você esteja lá. Vou. Obrigado por me convidar direito. Quando desliguei, Sarah estava sorrindo. Um sorriso genuíno que eu não via há meses. Estou orgulhosa de você. Por quê? Por ter mantido sua posição, por não ter cedido só porque era mais fácil, por me ensinar o que significa ter espinha dorsal. Era um começo, pequeno, mas real. Naquela noite, quando estávamos indo dormir, Sarah me fez uma pergunta que mudou tudo. Michael, você pode me ensinar? Ensinar o quê? A me valorizar, a ser uma esposa melhor, a ver você do jeito que você merece ser visto. Era a primeira vez em nosso casamento que ela admitia que não sabia como me amar direito. Podemos aprender juntos, respondi. E pela primeira vez em anos, quando adormeci naquela noite, senti que talvez tivéssemos uma chance real de sermos felizes. 2 meses haviam se passado daquela noite de Ano Novo, e eu estava começando a acreditar que talvez as mudanças fossem reais. Mas a vida tem um jeito engraçado de testar as nossas convicções quando menos esperamos. A prova veio num telefonema que recebi numa quinta-feira à tarde. Era o David, o noivo da Jessica, e ele parecia nervoso. Michael, desculpa te incomodar no trabalho, mas eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Claro, David, o que está acontecendo? É sobre o casamento da Jessica. A gente está com um probleminha financeiro. Meu estômago se apertou. Eu vou novamente, pensei. Que tipo de problema? O salão que a gente tinha reservado cancelou o nosso contrato. Aparentemente, eles tiveram uma oferta melhor para o mesmo dia e quebraram o acordo com a gente. E todos os outros lugares que prestam estão muito caros ou já estão reservados. A Jessica está desesperada, porque a gente já mandou os convites, já comprou o vestido, já contratou o fotógrafo. Esperei ele chegar ao ponto. A gente estava pensando, será que daria para fazer a festa aqui, na casa dos pais dela, no quintal? É grande o suficiente e... David, interrompi, você está me pedindo permissão para usar minha propriedade para o casamento da Jessica? Silêncio constrangido do outro lado da linha. Tecnicamente, sim. E por que você está me ligando em vez de Jessica? Porque ela ficou meio envergonhada de te pedir depois de tudo que aconteceu. Interessante. Pelo menos ela tinha consciência de que a situação era delicada. Quando é o casamento, David? Daqui a 6 semanas, 15 de março. E quanto vocês tinham orçado para o salão? $25 mil. E quanto vocês têm agora disponível? 15 mil. Fiquei pensativo. Era uma oportunidade interessante de ver se as mudanças da família eram superficiais ou genuínas. David, eu tenho uma proposta para vocês.
Tô ouvindo. Vocês podem fazer o casamento na casa, sem custo nenhum, mas tem condições. Que condições? Primeira, eu quero estar envolvido no planejamento, não como convidado, mas como co-anfitrião. Claro, faz sentido. Segunda, Sara e eu vamos ser responsáveis por contratar os fornecedores, decoração, buffet, música, tudo. Michael, isso é muito generoso, mas... Não terminei. Terceira condição. Jessica tem que me pedir pessoalmente e tem que explicar por que ela acha que merece que eu ajude. Silêncio longo do outro lado da linha. Entendi. David disse finalmente. Vou conversar com ela. 2 horas depois, Jessica estava na minha porta, sozinha. Oi, Michael, ela disse quando eu abri a porta, claramente desconfortável. Posso entrar? Claro. Ela se sentou na nossa sala olhando ao redor como se nunca tivesse estado ali antes. E talvez realmente nunca tivesse prestado atenção. Sua casa é bonita. Obrigado. Michael, eu vim te pedir um favor grande. Tô ouvindo. Ela respirou fundo. David te contou sobre o problema com o salão e sobre a possibilidade de fazer o casamento na casa dos meus pais. Contou. Eu queria te pedir pessoalmente se você permitiria isso. Por que você acha que eu deveria permitir, Jessica? A pergunta a pegou desprevenida. Ela ficou alguns segundos em silêncio, claramente pensando na resposta. Porque eu sou família? Você me tratou como família nos últimos 5 anos? Não. Então por que agora? Jessica começou a chorar baixinho. Porque eu preciso. Porque eu não tenho para onde correr. Porque você é a única pessoa que pode me ajudar. Jessica, essa é honestidade. Eu respeito isso. Ela me olhou surpresa. Mas não é suficiente. Continuei. Você está me pedindo ajuda porque precisa, não porque me valoriza. E eu não vou mais aceitar ser usado quando conveniente. Então, você não vai deixar? Não disse isso. Disse que preciso de mais que necessidade. Preciso de reconhecimento genuíno. Ela ficou quieta por um longo tempo, claramente lutando com alguma coisa internamente. Michael, ela disse finalmente, você quer que eu admita que estávamos errados sobre você? Quero que você admita para si mesma primeiro, depois para mim. Jessica se levantou e foi até a janela, olhando para a rua. Sabe o que é mais difícil? O quê? É aceitar que nós criamos nossos próprios problemas, que se tivéssemos te tratado bem desde o início, você provavelmente teria nos ajudado de forma mais aberta, que a nossa arrogância quase nos custou nossa casa. E que o homem que a gente achava que não era bom o suficiente para nossa irmã, era na verdade bom demais para nós. Ela se virou para me encarar. Michael, eu passei 2 semanas pensando naquela noite, sobre todas as vezes que eu fui rude com você, que te ignorei, que ri dos seus comentários. E o que você concluiu? Que eu fui uma pessoa horrível, e que você tinha todo o direito de deixar a gente perder a casa, de deixar nossa família se destruir, mas você não fez. Por que você acha que eu não fiz? Porque você é uma pessoa melhor que nós, porque você tem caráter de verdade, não só aparência de caráter. Era o reconhecimento mais sincero que eu tinha recebido de qualquer um dos membros da família Johnson. Jessica, eu vou deixar vocês fazerem o casamento na casa. Sério? Mas não por caridade, por investimento. Como assim? Porque eu acredito que vocês podem mudar de verdade e quero investir nessa possibilidade. Ela se aproximou de mim. Michael, como a gente faz isso direito? Como a gente te trata do jeito que você merece? Começando por me incluir de verdade. Não me consultando só quando precisam de alguma coisa, mas me vendo como parte real da família. E se a gente falhar? E se a gente voltar aos velhos hábitos? Aí vocês vão descobrir como é viver sem mim, de verdade dessa vez. Naquela noite, Sara chegou em casa e encontrou Jessica e eu planejando os detalhes do casamento na mesa da cozinha.
como foi a conversa? Sarah perguntou, claramente aliviada por ver que estávamos falando civilmente. Produtiva, respondi. A Sarah e eu chegamos a um entendimento. Jessica sorriu, um sorriso genuíno. Michael vai ser meu co-anfitrião. Vamos planejar tudo juntos. Sarah se sentou conosco. E como vai funcionar isso? Bem, Jessica começou. Michael sugeriu que fizéssemos o casamento no jardim, mas que transformássemos o evento em algo realmente especial. Como assim? Puxei um papel onde eu tinha feito alguns esboços. Vamos contratar uma empresa para montar uma estrutura temporária no quintal. Tenda transparente, piso de madeira, iluminação profissional. Isso vai custar mais que os 25 mil do salão. Vai custar 35 mil, confirmei. A diferença eu vou cobrir. Jessica me olhou chocada. Michael, você não precisa. Não tô fazendo por você, Jessica. Tô fazendo porque eu quero que esse casamento seja perfeito. Porque quando a família Johnson faz alguma coisa, faz direito. Sarah pegou minha mão por baixo da mesa. Quando você diz família Johnson, incluo a mim mesmo, completei. Pela primeira vez. Jessica começou a chorar novamente, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão genuína. Michael, eu prometo que vai ser diferente daqui pra frente. Vamos ver. Mas por enquanto, vamos focar em fazer você ter o casamento mais bonito que essa cidade já viu. E foi nesse momento, planejando o casamento da cunhada que tinha me desprezado por anos, que eu percebi que talvez houvesse esperança real para todos nós. Porque pela primeira vez, em vez de ser tolerado, eu estava sendo genuinamente incluído. E a diferença era gritante. No fim da noite, depois que Jessica foi embora, Sarah e eu ficamos na cozinha terminando de revisar os orçamentos dos fornecedores. Michael, ela disse de repente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você ainda me ama? Depois de tudo isso, de todas as decepções? Você ainda me ama de verdade? Olhei para ela, minha esposa, que estava finalmente aprendendo a me defender, a me valorizar, a me ver como parceiro de verdade. Sarah, eu nunca parei de te amar, mas eu tinha parado de gostar de quem você era quando estava com sua família. E agora? Agora estou começando a me apaixonar pela mulher que você está se tornando. Ela sorriu através das lágrimas. Então, talvez a gente tenha uma chance real. Talvez tenhamos. E pela primeira vez em muito tempo, quando fomos dormir naquela noite, senti que estávamos no mesmo time de verdade. 6 meses depois daquela noite de Ano Novo, eu estava parado no quintal da casa dos Johnson, ou melhor, da minha casa, observando os últimos preparativos para o casamento de Jessica. A transformação não era apenas no espaço físico, era em tudo. A tenda transparente que tínhamos instalado brilhava sobre as luzes douradas do fim de tarde. As flores brancas e rosa que Sarah e Emily tinham escolhido juntas criavam um ambiente de conto de fadas. O altar improvisado que Robert e eu construímos no último fim de semana estava perfeito, cercado por arranjos que Amanda tinha feito pessoalmente. Mas o que mais me impressionava não era a beleza da decoração, era ver Jessica correndo de um lado para o outro, verificando cada detalhe e parando a cada 5 minutos para me perguntar minha opinião sobre alguma coisa. Michael, você acha que as cadeiras estão alinhadas direito? Estão perfeitas, Jessica. E a mesa do bolo, não está muito próxima da pista de dança? Está no lugar ideal. Ela sorriu, um sorriso genuíno, sem aquela tensão forçada que caracterizava nossas interações antes. Desculpa ficar te perguntando tudo. É que, bem, você tem bom gosto para essas coisas. Era a primeira vez que alguém da família Johnson elogiava meu gosto para qualquer coisa. Sarah apareceu do lado da casa carregando mais arranjos florais. Nos últimos meses, eu tinha visto uma transformação nela que ainda me surpreendia. Ela tinha voltado a ser a mulher por quem eu tinha me apaixonado anos atrás. Confiante, independente, capaz de tomar decisões sem olhar por cima do ombro para ver se a família a aprovava. Como tá ficando? Ela perguntou, colocando os arranjos nas mesas redondas que tínhamos espalhado pelo quintal. Lindo, respondi honestamente. Jessica vai ter o casamento dos sonhos dela.
Jessica se aproximou de nós, seus olhos brilhando com tiaras de felicidade. Michael, eu não sei como te agradecer por tudo isso. Não precisa me agradecer, somos família. E pela primeira vez, quando eu disse essas palavras, elas pareciam verdadeiras. Emily saiu da casa carregando uma bandeja com bebidas. Nos últimos meses, ela tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Mais humilde, mais genuína. Às vezes eu a pegava me observando com uma expressão de admiração que ainda me deixava desconfortável. Michael, querido, você quer um suco? Você tem trabalhado tanto hoje? Obrigado, Emily. Ela me entregou o copo e hesitou por um momento. Michael, posso te falar uma coisa? Claro. Esses últimos meses foram os melhores que a nossa família teve em anos. Por que você diz isso? Porque finalmente estamos sendo honestos uns com os outros. Finalmente estamos funcionando como família de verdade. Robert apareceu da garagem, suado e sorrindo. Ele tinha passado o dia inteiro ajudando a montar as estruturas do casamento e, para minha surpresa, não tinha reclamado nenhuma vez. Michael, preciso te mostrar uma coisa. Ele me fez sinal para me acompanhar até a garagem. Quando chegamos lá, ele me mostrou um quadro informado que estava encostado na parede. O que é isso? Perguntei. Lembra quando você disse que queria estar nas fotos da família, que se sentia excluído? Eu olhei para o quadro. Era uma colagem de fotos familiares dos últimos 5 anos, mas todas tinham sido reeditadas para me incluir direito. Em vez de estar sempre na lateral ou meio cortado, agora eu aparecia centralizado com o resto da família. Robert, isso é o meu pedido de desculpas por todos os anos que fizemos você se sentir como se você não pertencesse. Eu fiquei olhando para aquelas fotos, vendo a minha própria evolução ao longo dos anos. Nas primeiras eu parecia desconfortável, forçando sorrisos. Nas mais recentes eu parecia genuinamente feliz. Obrigado, disse, e era tudo o que conseguia falar. Robert, eu quero que você saiba que eu te vejo como filho agora, de verdade. Era algo que eu tinha desejado ouvir por anos, mas agora que eu via, percebi que não precisava mais da validação dele. Tinha encontrado o meu próprio valor. Voltamos para o quintal onde os convidados já estavam começando a chegar. Primos, amigos, colegas de trabalho. Dessa vez, quando a Emily me apresentava para as pessoas, não era como o marido da Sarah, mas como nosso Michael. A diferença era sutil, mas significativa. David estava nervoso, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Eu me aproximei dele. Tudo bem aí, futuro cunhado? Ele sorriu. Nervoso. E se eu esquecer os votos? E se eu tropeçar no altar? Então você lembra que está se casando com a mulher que ama e mais nada importa. Você tem razão. E David, acrescentei, bem-vindo à família Johnson, oficialmente. Ele riu. Obrigado, Michael. E obrigado por tudo. A cerimônia começou às 5 da tarde. Eu estava na primeira fileira, ao lado de Sarah, não mais na lateral onde sempre me colocavam. Jessica estava radiante no vestido que Emily e Sarah tinham escolhido juntas. Quando ela passou por mim caminhando em direção ao altar, ela parou e me deu um beijo no rosto. Obrigada, ela sussurrou, por me dar o casamento dos meus sonhos. Durante a cerimônia, eu olhei ao redor e vi uma família genuinamente feliz pela primeira vez. Emily e Robert de mãos dadas, Amanda tirando fotos, Sarah sorrindo com orgulho da irmã e eu, finalmente, me sentindo parte de tudo isso. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, todos aplaudiram e gritaram. Eu me vi gritando também, genuinamente empolgado pela felicidade de Jessica. Durante a festa, algo surpreendente aconteceu. Robert me puxou para o lado. Michael, eu quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Você sabe que eu vou reabrir o restaurante agora que a situação financeira está estável, certo? Sei. Quero que você seja meu sócio. Fiquei em silêncio, processando a oferta. Robert, eu não entendo nada de restaurantes. Mas você entende de negócios, você entende de planejamento financeiro, você entende de fazer as coisas direito. Era uma oferta tentadora, mas também arriscada. Preciso pensar sobre isso. Claro, mas saiba que a oferta é genuína. Não é culpa, não é obrigação.
é reconhecimento do que você é capaz. Mais tarde, quando a festa estava no auge, Emily subiu no pequeno palco que tínhamos montado para a banda. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por 1 minuto? A música parou e todos se viraram para ela. Eu quero fazer um brinde especial hoje. Não apenas para Jessica e David, mas para alguém que tornou este dia possível. Meu estômago se apertou. Eu não queria ser o centro das atenções. Michael, ela continuou, e todos os olhos se voltaram para mim. Há 6 meses, você nos deu um presente que nós não entendemos na hora. Rimos, zombamos, achamos que era inadequado. A multidão estava em silêncio, claramente curiosa sobre onde aquilo ia dar. Mas aquele presente salvou a nossa família. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Nos ensinou o que significa sacrifício verdadeiro, amor incondicional e perdão. Sarah pegou minha mão, apertando forte. Michael, você nos mostrou que família não é sobre sangue ou sobrenome. É sobre estar presente quando importa, mesmo quando não somos merecidos. Emily levantou sua taça. Então eu quero brindar ao homem que salvou os Johnsons, que nos ensinou a ser uma família melhor, que nos mostrou o que significa caráter de verdade. Ao Michael! Gritou a multidão, levantando suas taças. Jessica se aproximou de mim através da multidão. Michael, tem uma última coisa que eu quero te dar. Ela me entregou um envelope pequeno. Que é isso? Abre! Dentro estava uma foto nossa, todos da família Johnson, tirada naquela mesma tarde. Mas por trás da foto, Jessica tinha escrito alguma coisa. Li em voz alta. Para Michael, o homem que nos ensinou que ser família é uma escolha, não um acidente. Obrigada por nos escolher mesmo quando não merecíamos. Era assinado por todos eles, Emily, Robert, Jessica, Amanda e Sarah. Essa foto vai ficar na sala da nossa casa, Jessica disse, para sempre, para que a gente nunca esqueça da lição que você nos ensinou. Mais tarde, quando todos os convidados tinham ido embora e estávamos limpando o quintal, Sarah se aproximou de mim. Michael, lembra quando você perguntou se eu queria aprender a te valorizar direito? Lembro. Acho que estou aprendendo. Como assim? Porque hoje, pela primeira vez, quando as pessoas elogiavam o casamento, quando diziam que estava tudo perfeito, eu senti orgulho, não de estar associada com algo bonito, mas orgulho de você, do homem incrível que eu tenho a sorte de chamar de marido. Ela se virou para me encarar completamente. Michael, eu quero ter filhos com você. Quero criar crianças que cresçam vendo como um homem de verdade age. Quero que elas aprendam sobre caráter, sobre sacrifício, sobre amor verdadeiro, assistindo você. Era tudo que eu sempre tinha querido ouvir. Tem certeza? Absoluta, porque agora eu sei que tipo de pai você seria, e sei que tipo de família nós podemos ser. Quando guardamos as últimas cadeiras no galpão, o Robert se aproximou de nós. Michael, sobre aquela oferta de sociedade no restaurante. Ainda estou pensando, respondi. Eu sei, mas quero que você saiba que não é só uma oferta de negócio, é um reconhecimento de que você é o tipo de homem que eu gostaria de ter como parceiro, o tipo de homem que eu gostaria de ser. Era um longo caminho do homem que mal me cumprimentava 6 meses atrás. Robert, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês mudaram de verdade? Não foi só culpa ou constrangimento? Ele pensou por um momento. Porque vendo você trabalhar nesses últimos meses, organizando o casamento, cuidando dos detalhes, incluindo todos nós nas decisões, a gente percebeu que família não é sobre quem nasce onde, é sobre quem aparece quando precisa. E você apareceu, Emily disse, se juntando à conversa. Você sempre apareceu, mesmo quando nós não merecíamos. Quando finalmente chegamos em casa naquela noite, Sarah e eu nos sentamos no sofá da nossa sala exaustos, mas felizes. Michael, ela disse, encostando a cabeça no meu ombro. Obrigada. Por quê? Por não ter desistido de nós. Por ter lutado por nossa família, mesmo quando nós não lutávamos por você. Olhei ao redor da nossa casa.
Nossa casa pequena e simples na Maple Street, que tanto envergonhava a Sarah antes, e percebi que não queria estar em nenhum outro lugar. Sabe de uma coisa, Sarah? O quê? Aquele presente que eu dei no Ano Novo não foi só para seus pais. Como assim? Foi para todos nós. Foi minha forma de forçar essa família a olhar para o que realmente importa. Ela levantou a cabeça para me olhar. Você planejou tudo isso? Não exatamente, mas eu sabia que guardar o segredo até uma ocasião especial ia criar o máximo impacto possível. E funcionou. Funcionou porque vocês escolheram que funcionasse. Vocês podiam ter ficado bravos, ter me rejeitado, ter me expulsado da família de vez. Mas não fizemos. Não, vocês escolheram crescer. Sarah se aconchegou mais em mim. E agora? Agora a gente constrói a família que sempre quisemos ter. Com filhos? Com filhos, confirmei e senti ela sorrir contra o meu peito. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era um repórter do jornal local. Sr. Thompson, sou o Jake Morrison, do City Herald. Ouvimos falar que o senhor é o responsável pelo desenvolvimento das propriedades na Maple Street. Como assim? Bem, com a construção do shopping, a região toda está se valorizando rapidamente e, pelo que descobrimos, o senhor comprou várias propriedades lá antes do boom imobiliário. E queremos fazer uma matéria sobre investidores visionários na nossa cidade. O senhor teria interesse em dar uma entrevista? Olhei para Sarah, que estava ouvindo a conversa. Posso ligar de volta em 1 hora? Claro. Depois que desliguei, Sarah me olhou com curiosidade. Você vai dar entrevista? Não sei. Não gosto muito de exposição. Mas, Michael, talvez seja importante. Talvez outras pessoas possam aprender com sua história. É verdade. Talvez houvesse outras pessoas por aí sendo subestimadas, sendo tratadas como inadequadas, quando na verdade eram diamantes brutos esperando a chance de brilhar. Sabe de uma coisa? Disse. Vou dar a entrevista, mas não vou falar sobre investimentos. Vai falar sobre o quê? Sobre o que realmente importa, sobre família, sobre respeito, sobre como as pessoas podem mudar quando são confrontadas com suas próprias falhas. A entrevista saiu no jornal 2 semanas depois, com o título Do Genro Inadequado ao Salvador da Família, uma história de amor e redenção. Jessica me ligou na manhã que a matéria foi publicada. Michael, você viu o jornal? Vi. O que você achou? Achei que eles contaram nossa história direito. Nossa história, ela repetiu. Gosto como isso soa. Jessica. Sim. Obrigado. Por quê? Eu que deveria estar te agradecendo. Obrigado por me dar a chance de provar que eu merecia estar nesta família. Ela ficou quieta por alguns segundos. Michael, posso te contar uma coisa? Pode. David e eu estivemos conversando sobre ter filhos, e sabe que tipo de pai eu quero que ele seja? Que tipo? Que seja como você. Que ele seja como você. Era o maior elogio que alguém da família Johnson já tinha me dado. 6 meses depois da entrevista no jornal, as propriedades que eu tinha comprado tinham realmente triplicado de valor, como eu previra. Mas o mais importante não era o dinheiro. O mais importante era que Emily e Robert tinham se mudado para uma das casas que eu reformei na mesma rua, deixando a casa principal para Sarah e eu. Era um gesto simbólico. Eles reconhecendo que era hora de nós formarmos nossa própria unidade familiar. O mais importante era que Jessica e David tinham me escolhido para ser padrinho do primeiro filho deles. O mais importante era que Amanda tinha começado a me consultar sobre as suas próprias decisões financeiras, reconhecendo que eu tinha uma visão que ela não possuía. O mais importante era que Sarah tinha realmente aprendido a me valorizar. Não apenas nas palavras, mas nas ações diárias, na forma como me defendia quando alguém questionava nossas escolhas, na forma como incluía a minha opinião em tudo, na forma como me olhava com orgulho genuíno. E o mais importante de tudo era que eu tinha aprendido algo fundamental sobre mim mesmo.
Eu não precisava da aprovação de ninguém para saber o meu próprio valor. 1 ano depois daquela noite de Ano Novo, estava novamente na sala dos Johnson, agora nossa sala, para mais uma festa de Réveillon. Mas dessa vez, eu não estava na cozinha me escondendo. Eu estava no centro da sala, cercado por pessoas que me viam, me valorizavam, me incluíam de verdade. Michael, disse Emily se aproximando de mim com um envelope nas mãos. Este ano, nós que temos um presente para você. O que é? Abre! Dentro do envelope estava uma escritura, mas não de uma casa. É a escritura do restaurante, Robert explicou. 50% é seu, oficialmente. Olhei para eles, surpreso. Vocês não precisavam. Precisávamos sim, Sarah disse, pegando minha mão. Porque você merece. Porque você é família. Porque você é o homem mais incrível que conhecemos. Quando a meia-noite chegou e 2025 começou, eu estava cercado por uma família que finalmente me via pelo que eu realmente era. E quando todos gritaram Feliz Ano Novo e os fogos explodiram lá fora, eu soube que aquele presente simples que eu tinha dado 1 ano atrás, aquela escritura que eles tinham ridicularizado, tinha realmente mudado tudo. Não apenas para eles, para mim também. Porque às vezes, o melhor presente que você pode dar para alguém é a oportunidade de se tornarem pessoas melhores. E às vezes, o maior presente que você pode dar para si mesmo é descobrir que você sempre foi suficiente. Você só precisava das pessoas certas para reconhecer isso.